O Por Cima da Zebra está de volta. E hoje vamos falar um pouco mais sobre as técnicas dos carros, a cambagem, um pouquinho do acerto dos carros da Fórmula 1. Boa noite, Paulão. E aí, meu amigo Lincoln, e aí, meu xará, Jacaré, Superman, prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Sempre lembrando, se estiverem curtindo dos vídeos e tudo mais, poderem deixar o like, ajuda a chegar mais pessoas como vocês que amam automobilismo. E você, Jacaré, como é que você tá, meu amigo? Cara, tô ótimo, graças a Deus, trabalhando muito aí na correria da vida aí. É, Graças a Deus aí também o nosso podcast tá bem legal, tá bem engraçado, gostou de fazer. Agradecer o pessoal que assistiu. Se puder dar um like aí, passar esse vídeo para outros amigos aí, seria muito legal para ver se a gente consegue aí perpetuar aí a nossa brincadeira aí, o nosso bate-papo. É, eu acho que essa semana foi muito legal, cara. O Rafa não está hoje aí, ele teve um compromisso e infelizmente ele não pôde participar. Mas semana que vem, se Deus quiser, ele está aí. Ó, Olha e lá, lembrando da nossa promoção aqui, ó. Até o dia 12, você vai lá no vídeo do GP da Espanha, curte o vídeo, comenta, se inscreve no nosso canal, você vai estar participando no nosso concurso cultural, concorrendo a uma miniatura da Ferrari e um boné oficial, bonezinho do Por Cima da Zebra. Então vamos falar um pouquinho aí dos acertos dos veículos, né, dos carros de corrida. O que, que você pode falar para a gente aí sobre alinhamento, cambagem, Jacaré? bom, amigos do YouTube, gostou disso aí, ficou legal, né? Bom, o que que eu posso falar sobre alinhamento, cara? Alinhamento é uma coisa bem interessante, porque assim, o que que a gente imagina para um carro, carro de passeio, nosso carro, né? Que as quatro rodas estejam perfeitamente alinhadas, porque se você imagina que você está andando o carro sempre correto. Só que um carro de corrida, ele tem outras coisas envolvidas, né? Então, o alinhamento do carro, o ideal é que você faça dois tipos de ajustes. Ou você deixa ele convergente, que é você pega as duas rodas, né, a dianteira, e puxa ela para o meio, uma meio que olhando para a outra, pouquinha coisa. Às vezes chega a 8 graus, 3 graus, é pouca coisa. Mas olhando no carro é perceptível, né? Você consegue ver isso. Ou então você deixa ela divergente, que as rodas ficam meio abertas. O que, que acontece com o carro com isso? Se ele tiver convergente, um carro que é para andar em linha reta, né, numa retona comprida, ele vai ficar mais estável na reta. Só que fica ruim de andar em curva, porque as duas rodas ficam puxando para o meio e faz com que o carro fique mais estável. E em curva, o ideal é que ele seja divergente, que é as duas rodas assim, uma aberta com a outra. Então o carro fica meio arisco. Se você tiver um carro de passeio que tiver divergente, o alinhamento dele, você vai perceber, o pessoal fala que o carro está passarinhando. Você está andando com o carro que é porque está indo para um lado e indo para o outro. Isso é o correto, é você levar para fazer alinhamento. Não faça divergente e convergente no seu carro de passeio, porque isso não vai ser o ideal, entendeu? Isso é para um carro de corrida para ele ficar bom de reta ou bom de curva. Perfeito, Jacaré, perfeito. Só uma dúvida, foi o que a Mercedes fez em 2021, é isso? Eles puxavam o volante para trás, Exatamente, ter as Paulão. 2 opções em uma? Exatamente. 2020, Foi 2020. 2020? para 2020. Então, o que a Mercedes bolou? A Mercedes bolou um sistema, uma genhoca maluca, né, cara? Então, você imagina o cara andando bagatela de 340 por hora, e daí o cara vem e empurra o volante, e daí o carro ficava convergente. E com isso o carro ficava perfeito em reta, porque ele não ficava dando passarinhada. E daí chegava na curva, o camarada puxava o volante e o carro ficava divergente. Com isso ele ficava esperto para a curva, então acabava tendo um carro com um alinhamento perfeito, tanto para as curvas quanto para a reta. Né? Perfeito, Jacaré, perfeito. Era a época de ouro da Mercedes, né, os Então eles mais bolaram da outras coisas. cartola, né. Bolaram outras coisas ali, tampar duto e tal. Isso aí depois a gente pode fazer um dedicado para isso. A outra coisa que você perguntou a respeito do camber, né? Da cambagem. A cambagem é uma outra coisa bem interessante. A primeira coisa que a gente imagina num carro é que as rodas estejam perfeitamente apoiadas no chão, com aquela parte plana, encostada. Só que isso não é ideal para um carro de corrida também. Se você olhar uma foto do carro de corrida, você vê que as rodas estão meio assim, estão caídas para dentro, né? Que
a cambagem dela não fica perfeitinha. Então, ou você deixa ela positiva ou negativa, né? Positiva é ela para fora. O carro de corrida não se usa assim. A gente usa ela negativa, que é a parte de baixo meio para fora, a parte de dentro e a parte de cima para dentro. Por que serve isso? Quando o cara faz a curva, o pneu dá uma deformada, e essa deformada faz com que ele melhore o contato com o piso, e com isso você consegue ter pneu do mesmo jeito, porque o centro de gravidade do carro vai para o lado externo da curva, né? O outro lado tende a levantar. Então eles fazem a cambagem com esse ajuste. Então quando você olha o carro de corrida, você olha todo esquisitão, assim, meio aberto. A parte traseira, dificilmente alguém faz, tipo, né, para não ficar aquela aparência de Fusca, né? É o Fusca, o facãozão que faz assim a roda, né? Aquilo acontece com o Fusca por causa da posição do amortecedor. A traseira é ideal que se deixe ela mais plana possível, porque é a hora que vai dar aderência, né? Porque você consegue ter uma posição melhor para o pneu não desgarrar, né? Então, dificilmente alguém mexe na cambagem traseira para deixar ela positiva ou negativa. Mas a dianteira usa bastante, tanto que não tem tração nas curvas, né? A curva o cara vai segurando, segurando, depois ele traciona quando o carro já tá bem alinhado na reta já. Perfeito, Jacaré. Ficou claro, Paulão? Opa, ficou claríssimo. Muito legal, porque às vezes falta um pouquinho pra gente, né, de algumas informações, né, e você como técnico, né, você sabe bastante da área, então é legal para trazer pra gente que não tem domínio total do assunto, muito legal mesmo. Eu sou engenheiro mecânico, né? A minha área de atuação é um pouquinho diferente de automobilismo, mas assim, como eu gosto muito, acabo acompanhando e vendo uns detalhes assim que eu gosto de entender melhor. E essa questão acaba influenciando na aderência dos pneus, também no desgaste. Sim, sim. Você pode perceber que o pneu ele não se desgasta por igual. Ele acaba se desgastando assim, mais para fora ou mais para dentro, né? Porque ele acaba tendo mais o contato mais para um lado só do que o outro. Entendeu? Isso acontece muito para dar desgaste, o desgaste não ser constante, assim, homogêneo no pneu inteiro, entendeu? A outra questão que a Fórmula 1 tem muito é a questão da aerodinâmica, né, do downforce. Aerodinâmica, aerodinâmica é um E negócio. brilha o Adrian Newey, né? É, é. Aerodinâmica é uma coisa assim, né, cara? Muito interessante. O pessoal. A vida a Fórmula 1 mudou mesmo, assim. No final da década de 60, no começo da década de 70, começou a aparecer as asas do carro. O que conseguiram entender? Entender que, pô, alguém muito esperto lá atrás percebeu que se ele fizesse um avião invertido, o carro, ao invés de subir igual um avião, ele ia prensar o carro no chão. E prensando o carro no chão, você ia aumentar a aderência do carro. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, se eu aumentar o tamanho da roda, aumenta a aderência. Não, eu tenho que aumentar a força normal. Que tem uma conta que é assim, o coeficiente de atrito multiplicado pela força normal vai dar a aderência, entendeu? Então, se eu aumento o coeficiente de atrito ou eu aumento a força normal. O coeficiente de atrito é a capacidade que tem de dois materiais, um escorregar em cima do outro. Como que eu calculo isso? Se eu pegar um material, né, qualquer, e pegar um outro, e começar a girar ele, assim, inclinar ele, tem uma hora que ele escorrega. A hora que ele escorrega, ele forma um ângulo. Se eu pegar a tangente desse ângulo, gostou dessa aí, né? Isso é trigonometria já. Se eu pegar a tangente desse ângulo, é exatamente o coeficiente de atrito entre esses dois materiais. Então, se eu pegar o asfalto, a borracha, e começar a inclinar, tem uma hora que a hora que ela escorrega, se eu pegar a tangente e o coeficiente de atrito. O quanto que ele vai escorregar? A força normal, né, que é a força perpendicular a essa superfície, multiplicada por esse coeficiente de atrito. Então, se eu tenho uma borracha bem macia, eu tenho um coeficiente de atrito maior. Se eu tenho uma borracha mais dura, eu tenho um coeficiente de atrito menor. Entendeu? É exatamente por isso que ela escorrega mais, a outra escorrega menos. Você pegar uma borracha de escola e colocar ela na sua régua, você vai conseguir ver ela escorregando. Aquele ali, a tangente desse ângulo, é o coeficiente de atrito. E aquela borracha dura de pobre, que é o que eu tinha, é aquela que escorrega na hora. Me inclinou um pouquinho, escorrega. Aquela borracha do amigo rico,
que você colocava, que você virava assim, aí ela não escorregava, aquela era molinha, aquela que desmanchava no papel, né? Aquela é boa, entendeu? Mas agora vamos lá. A aerodinâmica, que era a pergunta, né? Escorreguei um pouco aí, falei de borracha, já que não era nem a hora de falar ainda. Então, se eu aumentar o downforce, né, que é a força para baixo, eu melhoro a força, né, de atrito, porque eu não consigo mexer em outras coisas. Uma ideia seria aumentar o peso do carro. Só que se aumenta o peso do carro, tem um problema gigante, que o carro ia ficar um puta carrão pesado e fica uma situação ruim de o carro muito pesado. Então, o que que bolaram? E se eu fizer um sistema igual a asa do avião? Faz uma aleta para cima, o vento bate, força o carro para baixo. E forçando o carro para baixo, ele aumenta essa força normal e o carro ganha aderência, entendeu? Porque ele não mexeu no coeficiente de atrito, mas mexeu na força normal. A ideia desse negócio é um negócio tão maluco que, assim, se eu conseguir fazer com que o vento passe devagar em cima e passe rápido embaixo, ele forma um vácuo embaixo e prensa para baixo. Então a ideia, se você olhar um carro de Fórmula 1 para baixo, ele é cheio de aleta esquisita, que aumenta a velocidade e faz uns vórtices. O que é vórtice? Vórtice é um roda-moinho. E ele faz um monte de roda-moinho e chupa o carro para baixo, que é o tal do carro asa. Daí tem várias coisas que fazem na parte de baixo do O carro. efeito solo, que hoje está Não é sempre efeito presente, solo. né. Mas mesmo sem efeito solo, a asa, né, que é uma asa de avião invertida, força o carro para baixo. Eu tenho aquela, né, o spoiler, a asa dianteira e a asa traseira, né? Então, se eu tenho essas duas aqui, eu forço o carro para baixo e ele ganha assim um atrito gigante, consegue fazer curvas insanas. Se você for comparar um carro de Fórmula, né, com um carro de turismo, às vezes o carro de turismo tem até mais final que o Fórmula 1. Só que você vai ver no final de uma volta, cara, ele andou assim 8, 10 segundos mais rápido. Mas por quê? Por causa das asas que forçaram o carro no chão. Tem uma coisa tão interessante no Fórmula 1, o cara tá vindo na reta. É ao contrário do que a gente pensa, que você pensa assim, o cara vai frear, ele rela no freio, vai freando, vai aumentando, aumentando, aumentando. No Fórmula 1 ao contrário. O cara junta no freio sem medo e depois ele fica dosado. Porque na hora que ele junta no freio com tudo, tá com tanta downforce, tá com tanta downforce, que ele não vai escorregar nunca. Entendeu? Então ele junta no freio e depois ele vai tirando o pé. Porque daí vai diminuindo essa força normal, porque quanto mais vento, mais força para baixo. Né? O ideal seria que na reta, no retão mesmo, ele tivesse pouco downforce. Porque muita força também atrapalha o carro. Essa é uma ideia das asas móveis, né? A asa traseira, o cara aperta o botão nos lugares que na Fórmula não liberam para isso. Ele abre a asa, diminui o downforce e ele corre mais ainda. E na curva ele sobe a asa de novo e consegue contornar as curvas com uma velocidade mais alta. E assim é um negócio tão legal para quem assiste ao vivo, né? Você vê a asa subindo, descendo, é um negócio legal pra caramba. E assim, quando a gente olha um carro de turismo lá, a gente olha o Porsche, olha outro carro andando em Interlagos, por exemplo, você olha o carro e fala, nossa, é insano o cara andando. Quando vê um Fórmula 1, aquela velocidade do Porsche parece brincadeira, que cara, ele faz uma curva 40 por hora, o Fórmula 1, 40 km por hora, e o Fórmula 1 chega a fazer 110, 120 a mesma curva. É um negócio assim insano, devido a essa aerodinâmica e o downforce. Ficou É claro? bem Claríssimo, já, cara. Legal. exato. O Fórmula 1, a aerodinâmica é impressionante. E inclusive eles trabalham para o ar que sai do Fórmula 1 sair de uma forma suja para atrapalhar o carro que vem atrás. Mas você Tem sabe isso que isso foi também. proibido, né? Você pega naquela época que o Schumacher arrebentou com a boca do balão, ganhava tudo. Se você Ah, olhar o carro de Fórmula 1, o carro de Fórmula 1 não era lisão. tinha O carro azul, de um monte. Fórmula 1 era liso e atrás ele é cheio de aleta. Para quê? Para jogar um ar sujo atrás. Porque uma coisa interessante na aerodinâmica, né? A hora que o carro passa, ele faz ele faz esse efeito, né, de aerodinâmico e forma um vácuo logo atrás do carro, fica sem vento. O vento não fica na cara do carro. O carro pega, né, o primeiro. Daí, se você entra logo atrás dele, você pega um túnel que está praticamente sem ar. E esse túnel, né, que é o vácuo, se o cara entra atrás, ele corre, se ele pega uma velocidade incrível e acaba andando mais rápido que o da frente. Então o cara está vindo aqui, o outro está colado atrás, ele ganha tempo, porque é como se ele tivesse aberto uma asa, porque ele fica no vácuo. Só que, lógico, na hora que ele sai de lado, ele vai ter também o vento. Só que ele já pegou embalo. Então ele pega embalo, quando ele chega, ele desvia e consegue fazer a ultrapassagem. Isso a gente via muito
na década de 80, década de 90, até sair esses negócios de asa móvel e tal. E o carro do Schumacher, não só do Schumacher, como todo mundo fazia isso, era cheio de aleta atrás. Então não conseguia, o cara entrava no vácuo, ele pegava o que eles chamavam de ar sujo. O ar saía do carro e saía todo turbulento. Todo turbulento, o carro ficava pulando atrás, porque ele não pegava nem vácuo nem ar limpo. Então acabava que o cara andava do lado. Ninguém conseguia ultrapassar. Isso para a Fórmula 1 foi péssimo. Por quê? O cara que largava na frente ficava na frente. Isso perdeu muitos adeptos de Fórmula 1 porque ficou uma coisa sem graça. Porque o cara não conseguia se aproveitar desse trunfo que é usar o vácuo do outro, entendeu? Foi uma, assim, Hoje uma a gente época. vê que eles utilizam muito o vácuo no quali. Por exemplo, em Monza, nessas pistas que tem o retão, um combina com o outro, o piloto, e um dá a volta para o outro e depois a retribuição entre os companheiros de Tem que ficar claro que quem combina são os parceiros de equipe, né? O cara entra atrás do outro, o cara aproveita o vácuo, depois sai da frente e deixa o cara passar. Quer dizer, o cara ganha alguns quilômetros por hora a mais ali, que no final de uma volta vai dar uma diferença bem grande, acaba ganhando tempo com isso aí. E depois dá duas voltas lá e ele faz isso pro parceiro dele e os dois ficam ganhando tempo. Isso é bem legal. Nem sempre, né, Jacaré, nem sempre, né? Às vezes um faz parte do combinado, aí na hora que o outro vai retribuir, aí deixa quieto, né? O cara dá uma cenada aí, né? Que o Senna fazia essas coisas, combina e depois descombina na hora. É, na verdade, é uma coisa bem natural acontecer, porque é um mundo muito competitivo, né? Aí você está num lugar muito competitivo, acaba que o cara não vai ajudar o parceiro dele, mas o parceiro dele está competindo com ele. Tem hora que o cara, você me ajudou, puta, eu não consegui, foi mal. Então, você já foi, não tem o que fazer. Mas isso é fato também. Mas a ideia seria um ajudar o outro ali, que é uma equipe, né? Mas uma coisa legal também aí, não sei se você consegue trazer pra gente, é a refrigeração do carro. Carro, bom, o carro de Fórmula 1 é o seguinte, cara, a refrigeração do motor, tem vários pontos que a gente tem que pensar em refrigeração. Tem a refrigeração do motor, né, que são os side pod ali. Antigamente, você olhava um Fórmula 1 era um charutão, uma bocona na frente, com um radiador lá na frente. E qual era o problema, né? Você tinha uma área gigante de contato na frente e acabava que segurava o carro. Daí eles perceberam, né, que eles precisavam de dar um jeito de furar o ar, entrando nessa história da aerodinâmica de novo. Então começaram a afinar o carro, só que não tinham o que fazer com o radiador, porque você precisa de refrigerar o carro. Por mais que você fale, pô, mas tá ventando pra caramba, mas precisa de bater vento no radiador. Aí colocar ventoinha tal não dá certo, porque você entra mais componente, fica muito pesado o carro tal. Então o que que fizeram? Colocaram os radiadores de lado no carro e deixaram o carro mais fino. Por isso que o carro do Fórmula é fininho na frente, porque não tem, assim, não tem nada praticamente ali, tem parte eletrônica, tem umas coisas ali na frente, mas não um mecanismo de pedal, tal, mas não tem nada de refrigeração ali. A refrigeração é só para o piloto ali. E daí na lateral, que tem duas bocas lateral que parece um caça, né? E ali que estão os radiadores, que vão fazer a refrigeração do motor. Se você olhar pista quando está com muito calor, você percebe também muito guelra atrás, assim, parece guelra de tubarão, assim, atrás. Tem alguns que tem mais, você olhar, a Ferrari tem um monte, aí você olha, outros carros tem menos, aquilo ali é a saída de ar, então o ar entra pelo radiador ali de cara para o vento ali, logo atrás da roda, e ele sai depois, refrigera o motor, né? Aproveita para refrigerar o motor junto com não só no radiador para trás. E eles colocam o radiador um pouco atrás da roda. Por quê? Para não ficar também, não ficar uma frente, uma superfície muito grande batendo ali, né? Direto no radiador só para perder tempo, né? É isso. Muito legal, Jacaré, muito legal. Não sei se Ah, e vocês se refrigeração do recordam, freio? Pode falar, Paulão. não sei se vocês se recordam a Brabham da época do Nelson Piquet. Inclusive, eu creio eu, no Grande Prêmio do Canadá, 81, eles tentaram colocar o radiador na frente e acabou queimando os pés do Piquet ali, ele Queimou, acabou queimou os pés. pé queimado, tudo mais. Queimou, mas ele se deu bem assim mesmo. E no carro do Patrese, que era companheiro de equipe dele na época, não tinha esse sistema. E aí o Patrese estava brigando com ele ali, ele falou, meu amigo, posso queimar o pé inteiro aqui, mas eu não vou apitar para deixar o companheiro ganhar. Tem umas histórias loucas, né? O Piquet tem muita história louca, cara. Eu acompanho ele de qualquer lugar. E o cara
cara é muito legal, cara. Eu gosto dele e gosto das histórias dele. Mas o radiador na frente, ele além de segurar o carro, ele acaba não tendo muita eficiência. Então, a melhor posição que eles conseguiram colocar um radiador grande na lateral acabou sendo melhor. E uma outra coisa interessante é a refrigeração do freio. O freio, agora está uma questão gigante aí de freio, por causa da McLaren, o tipo de refrigeração que eles estão usando, tipo de material. Está falando que estão usando materiais compostos, com alguma coisa diferente que a temperatura não reage tanto nele e tal, porque é muito importante que o freio esteja quente. Quem já andou de moto, tal, eu sou aficionado por moto também. E quem já andou de moto sabe, se você vai andar de moto, às vezes você está com o freio muito gelado, o freio fica travando, você ela trava, ela trava. Então o que a gente faz? Quando você vai dar uma pegada muito forte de moto, você segura os dois freios e fica andando um tempo freado. Para quê? Para esquentar o freio. Daí depois que ele está quente, ou fica legal, porque ele não trava mais. Só que assim, se você começar a andar muito forte mesmo, ele esquenta tanto que daí ele para de frear. Você freia, ele vai. Então, você tem um limite para isso. A gente que é leigo, né, que se quiser, pô, eu ando de moto, mas não é competição, né? Já competi de moto também, mas eu ando de moto só para dar uma brincada. E então a gente não chega no ponto que é um carro de Fórmula 1 que o freio é tudo controlado. Então, agora a McLaren conseguiu desenvolver um sistema que a refrigeração deles está perfeita. Então eles conseguem, chega numa temperatura e consegue dissipar o calor e ninguém está conseguindo entender o que eles fizeram, na verdade. Já fizeram um monte de estudo, um monte de coisa, falaram que eles estavam usando o pneu com algum tipo Chororô da Red de Bull. a Red Bull está chorando por causa de tudo. Daí estão usando algum tipo de refrigerante, algum líquido, algum óleo para cair ali perto do freio, para refrigerar, mas já foi comprovado que eles não estão fazendo nenhuma artimanha muito louca, assim, não. E o freio tá dentro do regulamento. Mas a refrigeração do freio é uma coisa extremamente importante e o aquecimento dele também. Como eu falei, se ele não tiver aquecido, ele não freia. Se ele tiver muito aquecido, ele também não freia. Com pouco aquecimento ele trava, e com muito aquecimento ele não freia. Então tem que estar o certinho ali, que é uma coisa que tem que estar bem regulada. Isso. Jacaré, vamos falar um pouquinho sobre a unidade de potência. O que que você me diz da unidade de potência? Pô, unidade de potência. Unidade de potência é o seguinte, cara. É assim, antigamente a gente falava, pô, motor do Fórmula 1 e tal. Hoje em dia não tem um motor. Não é que não tem um motor, ele tem um motor, mas assim, é chamado de unidade de potência. O que é essa unidade de potência? Tem um motor V6, 1.600 cilindrados, turbo, é, e ele tem junto um motor elétrico. E uma outra coisa que tem junto são dois tipos de sistemas que abastecem a parte elétrica, que abastece umas baterias. Que um é um capacitor de energia cinética e um outro que é um capacitor de energia térmica. O que é energia cinética? Energia cinética é o seguinte: o carro está andando. Quando você vai parar ele, né? Só dessa, que o cara dá aquela reduzida, ele é energia cinética. Você tem uma energia potencial da velocidade e você carrega a bateria com essa energia da reduzida. Isso chama energia cinética. E a energia térmica, a temperatura que aparece no carro, de um monte de coisa, tanto do motor, do freio, de um monte de coisa, ele consegue transformar em energia elétrica. Isso é um negócio interessante que, para esse mundo moderno aí, que tem que pensar em natureza, tudo mais, que é importante, logicamente, contribui totalmente para isso, porque você tem uma energia que você já gastou de combustível no motor V6 e depois você aproveita ela, aproveita as frenagens e aproveita a temperatura. Isso já está nos carros de rua hoje aí, os carros elétricos e carros híbridos já estão, isso está bem implementado, né? Que são essas unidades de potência parecido com o de Fórmula 1, bem mais simplificado. Né? E até Me isso que eu. permite, Jacaré, Pode falar. hoje nos carros elétricos, híbridos, ele consome menos energia na cidade e gasta mais na estrada, porque na estrada ele não consegue recuperar tanta energia. É o Exatamente. inverso do carro a combustão. É que assim, no carro elétrico, né, o carro de rua, vamos dizer, os carros comuns aí, né? Você imagina assim, quando você para o carro, ele não vai ficar funcionando. Então ele já está economizando. Aí ele parou, desligou.
né? E quando você acelera de novo, então todas essas paradas, você está lá em São Paulo, que a cada meio metro que você anda, você para 2 metros, você mais para do que anda. Então, todas essas paradas, o seu carro a combustão está gastando. Um carro elétrico não está, então ele já está economizando com isso. E a outra coisa é exatamente isso. Toda vez que você freia, você carrega um pouquinho. Toda vez que você reduz, carrega um pouquinho. E na estrada, você só está andando, 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 não tem como carregar. Ele acaba que ele consome mais. Voltando a falar da nossa unidade de potência, então ele não é mais só um motor. Ele tem mais esse motor elétrico e mais esses aproveitadores de energia aí que fazem com que dê mais potência. É tão interessante que o carro, quando o cara aperta, né, o botão para usar esse motor elétrico, cara, dá uma diferença assim descomunal no carro. A gente que acompanha bastante Fórmula 1, o cara abaixa a asa, aperta o botão lá de motor elétrico, cara, o carro vira um foguete, cara. É um negócio assim inacreditável, tanto que o carro anda mais. E como isso se gasta, ele gasta durante uma volta, ele já gastou essa energia e daí depois dá mais uma volta para carregar. Se o piloto tiver aquela manha de não gastar o dele e economizar, de repente o outro já gastou, ele usa isso a favor dele e faz ultrapassagem, e o inverso também, né? Às vezes o outro cara abriu asa, mas ele ainda tem essa potência extra, ele consegue fazer com que o cara não ultrapasse ele, né? O outro piloto. Então é bem interessante esse sistema aí de unidade de potência hoje no Fórmula 1. E daí acabou que tem os motores menores, né? Que a gente pensa, é um motor 1.6, pô. É um motorzinho aí de carro popular quase, né? O carro popular é 1000, né? Mas o carro 1.6 é um carro relativamente comum, né? E turbo. Então, pô, motor 1.6 em V e turbo, né? Então, e 6 cilindros. Então, você vai ver, é um pistãozinho pequenininho, né? Diferente que a gente via antes, os V12, V10, né? Eram uns monstros, né? Mas você pega hoje um carro de Fórmula 1 acaba andando numa volta mais rápido do que andavam os motorzões lá, por causa da aerodinâmica, por causa dessas unidades de potência e tudo mais, que dá uma diferença descomunal aí no desempenho de um carro de corrida hoje. Não, o carro anda mais, mas eu sou saudosista ainda daquele barulho antigo dos V8, dos V10. Cara, Aquilo lá não tem igual e provavelmente de, não vai voltar. de Eles verdade, conversam cara, em eu não voltar, mas sei acho que se não volta mais. eu não sei o que vocês podem, vocês pensam a respeito disso, mas assim, a gente estava lá na arquibancada G, cara, a gente está assim, sei lá, cara, 800 metros da largada, você tá, e 800 metros também do box, né? Eu estava lá na G, sossegadão, de repente um carro, ligava um carro, cara, o barulho era ensurdecedor, uou, que negócio maluco, e quando passava os 20 carros, primeiro que parecia que tinha liberado uma manada de dinossauro, né, cara? Você fala, cara, o que tá vindo aí, cara? Negação louca. Passava todos os Arrepiava, carros, arrepiava. coração. Você fala, cara, que negócio louco que é isso aqui. Um dia um amigo meu pegou e falou assim: pô, você usa fone de ouvido, né? Tampão de ouvido? Eu falei, cara, se eu for na missa, se eu não comungar, cara, não tem como. Então eu não uso nada, cara, deixa eu escutar, deixa eu estourar os tímpanos. Cara. Era um negócio louco, lembra, Paulão? Lembra disso? Era experiência sensorial mesmo, né? Nossa, Da hora hoje não dá para comparar, né? Eu lembro quando entrou esses motores novos, né, que é questão de recuperação de energia, em 2014. 14. O amigo Uma você decepção. pela primeira vez, uma decepção para todo mundo, né? Teve um amigo que foi a primeira vez, estava super empolgado, né? Ele estava lendo aquelas revistinhas que o Lúcio ganhava na entrada, né? E ele estava lendo ali, e os carros começaram a passar ali na nossa frente ali, e ninguém percebeu muito o que estava acontecendo. Meu amigo continuou lendo a revista, tipo, não percebeu que tinha um Fórmula 1 passando ali na frente. Isso é uma coisa que, nesse tempo que vocês estão comentando, era inimaginável, né? Também o não, Jacaré pontuou, legal, o carro no box, a gente já escutava na arquibancada. Opa, tá vindo o carro, né? Então, cara, era um negócio tão cabuloso que assim, era impossível você imaginar alguém falando ao celular com o carro passando. É impossível você imaginar um negócio desse. Hoje, se estiver passando todos os carros, você conversa, "Oh, e aí, tá, realmente, escuta o cara, tá, pá." Assim, é muito diferente, cara. Eu acho que aquele barulho era demais. Mas sabe o que a gente estava falando de unidade de potência? Lembrei num comentário de um amigo nosso aí que reclamou aí que eu falei que a Audi, o ano que vem, ela tá meio que com problema aí por causa do desenvolvimento do motor. A própria Audi já falou que é só para daqui 4 anos, que o ano que vem ela está indo
mais para bater bola. Tomara que não, tomara que eu esteja errado, tomara que a própria Audi esteja errada, mas ela acha que ela vai só bater bola, porque desenvolver uma unidade de potência dessa aí é uma coisa assim muito difícil, é bem complicado para chegar no nível que estão, né? Estão dizendo que o ano que vem é da Mercedes, que a Mercedes tem o melhor motor para esse desenvolvimento, apesar que as regras mudaram por causa da Mercedes não, digo, por causa da Audi e por causa Cadillac? da Cadillac, que para eles entrarem eles queriam que tivesse alguns detalhes aí diferentes na regra, e daí a federação queria, era interessante ter essas empresas, e eles fizeram uma adequação na regra lá para essas equipes entrarem, mas para essas empresas entrarem, né? Mas mesmo assim, eu não acredito, e nem a própria Audi acredita, que ela vai conseguir. Você sabe qual motor que a Cadillac vai usar? Salvo engano. Deixa eu ver. Isso aí a gente. Salvo engano, eu acho que é o Ferrari. Será que é a Ferrari? Eu não sei se é o Ferrari que eles vão usar. Não, é sim, é sim, é sim. É sim, eles querem usar o Ferrari, acho que 2 anos. Motor da Ah, Ferrari. Acabei, é, acabei de confirmar aqui. eu lembrei agora. Eles vão usar o motor Ferrari, acho que por 2 anos aí, depois eles Para ter vão tempo de desenvolver, né? desenvolver o deles, né? Eles Para já mim, pediram a autorização lá com a FIA, tudo para desenvolver o motor, para mim, mas pra- para mim a Audi devia fazer a mesma coisa. Pegar o motor de alguém que já está mais homologado e para não dar um tiro. é que a Audi vem desenvolvendo ali já no EC, né? Nos Hypercar. Então eles já têm É, uma certa. mas a Cadillac também tem motor lá, né? Tem também. Mas eu acho que para a Fórmula 1, acho que Ah, é tá. diferente. O buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo, a coisa é diferente. A Honda que o diga, né, gente? Vocês lembram na época que eles A entraram 2 Honda, anos de atraso, né? No último regulamento lá em 2014, entraram um pouquinho depois e deu no que deu com a McLaren lá, né? É. Não, e a McLaren, quando a McLaren dispensou a Honda acertou o pé com a Red Bull. E aí que exatamente. tá, haviam dois times. A Honda chegou a fechar com a Sauber, mas aí o Ron Dennis ainda na McLaren Então bateu o pé, deixou, não. né? Temos a exclusividade. Ficou acho que mais 1 ou 2 anos ali na McLaren, a McLaren saiu, acho que foi para Renault ou Mercedes na época, eu lembro. Ó, nós Acho que vamos não comentar, chegou a usar a Renault. nós vamos comentar, E depois sucesso na Red Bull com os motores da nós Honda. vamos comentar alguma coisa aí, falando aí do próximo Grande Prêmio aí, ô Lincoln? E aí? Do próximo Grande Prêmio, ó, eu esqueci na nossa último bate-papo, eu esqueci de perguntar o palpite para o bolão. E então, vamos colocar aqui, ó, o Rafa, ele não pôde estar conosco aqui, mas ele mandou aqui o palpite dele. Pole para o Grande Prêmio do Canadá, de Oscar Piastri, com vitória do Piastri. Na segunda colocação, ele optou aqui pelo Lando Norris e Verstappen na terceira colocação. E na 19ª colocação, posição da zebra, o argentino Franco Palapinho. E aí, Bom, Jacaré? eu vou de Norris, primeiro colocado. Desculpa, Norris vai ser o pole, Norris vai ganhar, Piastri vai ficar em segundo, em terceiro vai ficar o Russell, e 19º, posso falar o Colapinto também? Pode. Então, o Colapinto, Pode. E você, Paulão? Bom, minha aposta para esse grande prêmio vai para o Norris, para pole, Norris para vitória também. Vou contar ali com o Verstappen, acredito que ele vai vir com a faca nos dentes, vai ficar em segundo. Terceiro, aí sim, Piastri. E o 19º, vou chutar o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto. Olha, sacanagem, a eu sou Sauber melhorou. empolgado, A Sauber melhorou. ferrarista, pole de Charles Leclerc, vitória do Leclerc com Piastri em segundo e Norris na terceira colocação. 19º colocado, eu vou de Nico Hülkenberg. Cara, você Vamos para sabe, os horários aqui novamente, ó. Está na tela aí os horários para o Grande Prêmio do Canadá. Vamos lá, Jacaré.
Você sabe que estão dizendo aí que vai estar meio fria aí a pista, né? Se tiver frio a pista, a Red Bull tem uma chance legal aí, né, cara? Que a pista mais fria aí para a McLaren não está sendo muito boa esse ano, não. Então, é É isso isso, aí, ó. temos Presta que. atenção, os horários todos à tarde, Canadá. Então, a corrida domingo às 3 da tarde. Fala, Paulão. E a gente tem também a situação também de ser basicamente um circuito de rua, né? Vamos dizer assim, né? Os muros muito próximos da pista, né? Então, isso daí eleva o nível de pilotagem, né? Então, o piloto, como o Verstappen, tem total chances ali de compensar um pouquinho a diferença do carro, que hoje a Red Bull está um pouquinho para trás das McLarens, né? Por isso que eu acredito que ele vai fazer uma prova muito forte nesse final de semana. E agora eu vou fazer, pegar o palpite de vocês. O que vocês acham? Felipe Drugovich assume o cockpit da Aston Martin ou o Não, não. Lance Stroll vai continuar? Ó, o Stroll não larga o osso, o Stroll fica ali. Uma que o Stroll, cara, foi treinado desde moleque para ser isso aí. Se ele não for isso, ele vai fazer o quê, cara? Ele vai ficar só torrando dinheiro do pai dele, mais nada. Entendeu? Então, ele é piloto de Fórmula 1, ele vai jogar tênis, vai jogar ping-pong, vai comprar uma mesa de ping-pong nova. Não tem o que fazer, ele tem tudo na vida. Então, o negócio dele é correr. E Nem andar de ele, bicicleta ele pode que ele cai. ele cai também. Então, ele operou o pulso lá e já disseram que ele melhorou pra caramba, tá bem, e tem uma chance aí dele tá bem já para pro Canadá. E a casa dele, né? E a outra coisa, o Drugo já se inscreveu lá no 24 Horas de Le Mans. Eu acho que ele, vai lá e corre lá em Le Mans, deixa quieto isso aí. Eu por mim, o Drugo já devia ter jogado a toalha, já deixado quieto isso. Porque nem vai ficar de segundo piloto até quando? É isso aí, Jacaré. Eu também tô com o nosso amigo, nosso amigo Jacaré. Eu acho que a chance muito pequena dele pegar essa vaga. A tendência realmente é do Stroll sentar no carro. Estamos no Grande Prêmio da casa, né? Então a chance dele correr é Exatamente, muito grande. exatamente. Se alguma coisa dele não correr, eu acredito que vai acabar sobrando ali pro Bottas. O Drugo tem lá o compromisso dele lá no EC, então, infelizmente, eu acho que não vai ser dessa vez que a gente vai ver o Drugo correndo. E como o Jacaré bem pontuou, né? Existe vida fora da Fórmula 1, Cara, tem que correr atrás do sonho, né? Porque quer ser piloto profissional. É poucas vagas da Fórmula 1, tem que encarar a realidade, né, gente? ele deu azar de entrou de segundo piloto ali, né? De segundo não, entrou de piloto reserva e deu azar, porque, putz, cara, pegou um piloto que é espetacular, que é o Nossa. Alonso. E pegou o outro piloto, o dono do carro. Pô, então ele vai fazer o quê? Ou o Alonso sai fora, que não larga o osso também, e o Alonso agora não larga, ele está esperando o carro do Adrian Newey o ano que vem. Então, se vier um carro espetacular do Adrian Newey, o Alonso é campeão do mundo. E que era o que ele mais queria. Mas o ano que vem a linha de corte. Então, mas daí vão pegar o Drugo para outro ano ou vão deixar quieto também? Aí queimaram ele, né, cara? Queimaram a carreira dele ali, sacanagem. Entendeu? Isso aí Bom, foi uma coisa triste. Né? Fazer o quê? então, esse foi o nosso primeiro episódio falando um pouco mais sobre os detalhes do carro de Fórmula 1. E gostaria de pedir a todos aí, deixa o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, deixa o like é importante, porque Pô, like ajuda o YouTube a distribuir pra gente. deixa eu falar só uma coisinha. Tem uma amiga minha aí que tem o Café com Taiada, um podcast aqui da minha cidade, aqui, a minha amiga Michele Diniz, que tem um podcast também. Se o pessoal puder assistir lá, fala umas coisas da cidade, fala umas coisas aqui da região. É um negócio bem legal. Ela pediu para mim, pô, comenta lá, que eu vou comentar de vocês lá também. Vamos trocar uns amigos aí, quem sabe a gente consegue umas coisas a mais. E se a gente tiver mais aí, Paulo, mais amigos nossos que estiver fazendo, vamos tentar fazer uma divulgação aí, pelo menos ajudar a gente ajuda alguém nesse negócio aqui, né? Bom, curte aí, compartilha, pessoal, por favor aí, vamos em frente, aí, ver se a gente consegue continuar no YouTube aí. Amigos do YouTube, nos ajude. Beleza? Isso. É isso É aí, isso. pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Já, valeu.